A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Que bom que está bem com você. Que bom que você está aprendendo, né? Estamos aprendendo junto nesse curso Panorama Bíblico. E hoje nós estamos na nossa 14ª aula, né? No primeiro módulo, na nossa 14ª aula. E hoje nós temos por título, né, essa aula, A Queda do Homem e a Consequência da Queda do Homem. Bem, enquanto você abre sua Bíblia aí, no livro de Romanos, capítulo 6, no versículo 23, eu quero fazer uma breve oração com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te adorar, porquanto sei que o Senhor é bom e a tua misericórdia, Senhor, é para todos sempre. Eu quero, Senhor, te pedir nesta oportunidade, Senhor, prepara o nosso coração, a nossa mente, para que possamos assimilar a tua verdade, em nome de Jesus, e nós podemos dizer amém, amém, graças a Deus. Bem, querido, Romanos capítulo 6, no versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou estar repetindo mais uma vez, Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem, meus queridos, como nós já estudamos nas aulas anteriores, né, desde a lição de número 9, né, em que nós estamos estudando a criação e a primeira dispensação, tá? A dispensação da inocência, nós ainda estamos, para nos localizar, dentro ainda da dispensação da inocência, né? Vamos estar aqui na primeira época, na primeira era, né, que Deus graciosamente estabeleceu, né, na Terra. Amém? Para que nós possamos compreender melhor a Bíblia Sagrada, conhecer melhor a Deus. Amém? Bem, e nós estudamos, né, que Deus recriou, né, a Terra que estava sem forma e vazia, criou agora o Sol, as estrelas, a Lua, criou o céu, criou os animais, criou, né, as plantas, criou o homem no 6º dia, né, e no 7º dia descansou, né, e o primeiro dia do homem, né, o homem começa no descanso de Deus, né, e Deus, né, ele tinha todo um desejo no seu coração, porque ele criou o homem, né, com uma cadeia de comando, e ele queria que esse homem, né, vivesse nessa cadeia de comando, né, que a cadeia de comando é justamente espírito, alma e corpo, ou seja, que o homem fosse, né, espiritual, né? Por isso Deus vai criar a partir dele a imagem e conforme a sua semelhança, tá? E depois que Deus criou o homem, fez ali, né, a sua obra-prima, a coroa da criação, Deus ele vai dizer para esse homem, né, depois que, antes mesmo de criar, ele na planificação ali entre o Deus Pai, o Deus Filho, Deus Espírito, né? Ele vai falar assim, olha, vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, Deus, ao planificar o homem, criou ele também no estado de domínio, né? E nós vamos ver que Deus, ao criar o homem, ele vai entregar tudo nas mãos do homem. Tudo ele vai dar, né, a terra aos homens, né, ao ser humano. Né? A palavra de Deus é muito séria
ao afirmar isso, né? Porque ele vai dizer, né, no capítulo 1, no versículo 21, né, quando diz assim, no versículo 28, melhor dizendo, quando ele diz assim, e abençoou, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai, multiplicai, vos enchei a terra, sujeitai e dominai, né, sobre tudo aquilo que se move, né, na face da terra. E nós vemos aí o Salmo 116, né, 115, no versículo 16, que a Bíblia vai dizer, né, o salmista Davi, numa revelação divina, vai dizer, os céus dos céus são do Senhor, tá? Mas a terra, Deus deu a eles, ao Filho dos Homens. Vou ler de novo, tá? Vou repetir, né? Salmo 116, 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos do homem. Então, Deus deu ao ser humano, né? Agora, né, no início, representado por Adão, né? Representado por Adão, tá? O homem ia começar a se manifestar na face da terra, né? E ia começar a agir na face da terra, né? E Deus, né, mostrando que a tua palavra tem poder, já que ele entregou ao homem, né, tá? Ele vai trazer todos os animais, né, para que Adão agora fosse colocar nome nesses animais. No capítulo 2 de Gênesis, do versículo 19 e 20, ele vai dizer assim, vai dizer justamente que agora Deus estava dizendo, né, estava confirmando aquilo que ele disse, dominai e sujeitai, né? É deles a terra, aquilo que ele diz justamente no Salmo 116. Olha o que vai dizer no versículo 19 do capítulo 2 de Gênesis. E havendo, pois, o Senhor Deus formado, né, da terra todos os animais do campo, todas as aves, e trouxe a Adão para que este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou, e toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão colocou, pois, os nomes a todo gado, a todas as aves da terra, ou todas as aves do céu, e todo animal do campo. Mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea, né? Veja bem, Deus não interviu em nada. Deus não atravessou, Deus não opinou, Deus não deu, né, a sua sugestão. Deus levou todos os animais e entregou para Adão, para que Adão agora os nomeasse, tá? E assim foi o nome de todas as espécies. Nós sabemos que não são poucas as espécies, né, que existem na face da Terra, né? Desde os maiores até os micros oculares, né? Como os amebas, bactérias, vírus, né? E todo aquilo que se move na face da Terra. Então, quem deu o nome foi Adão. Agora, você imagina, né? Você imagina, tá? E quando Deus levou, Deus só ficou observando, né? Tá? Trouxe para Adão para ver como que Adão ia dar um nome a cada um, tá? Olha, do que antes do pecado, tá? Adão, né, quando Deus está entregando para Adão, Adão não tinha pecado, não tinha maldade, tá? A inteligência de Adão, né, não daria para medir, né? Ele tinha a mente de Cristo. Só para você ter uma ideia, ele tinha a mente de Cristo, ele tinha a mente de Deus, tá? Que a gente pode perceber, né, que são mais de 85 milhões de espécies, tá? Então, que cabeça linda, né? Tá? Olha, quantos animais, né, nós temos sobre a face da Terra? Eu creio que você não sabe, né? E naquela época não existia nem um animal em extinção, né? Não existia. Quem estudou um pouquinho zoologia sabe das quantidades dos animais. Veja bem, Adão deu o nome
todos os animais. Um por um, Deus ficou ali assim, apenas observando, apenas olhando o quê? Adão trabalhando. Adão estava trabalhando. Ele estava cuidando daquilo que era dele. Ele estava, né, que Deus disse que ele ia dominar, que ele ia sujeitar tudo aquilo que se move sobre a terra. A Bíblia diz que Deus, né, os céus dos céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos do homem, né? Aqui representado por Adão, tá? Então, Adão era livre para escolher o nome que achasse que convinha, que combinava. Não sei qual o critério que Adão estava usando para nomear, né, os animais, mas ele deu os nomes usando todo esse critério, né, porque ele era uma pessoa livre. Tá? Olha, isso mostra, né, que tudo aquilo que Deus dá, tá? Ele não tira de volta. Esse é um princípio de Deus. Tá? Veja bem, você conhece, você entende. Talvez você conheça uma pessoa que já deu um presente e depois ficou cuidando. O que você vai fazer com aquele presente? Não, Deus não é assim. Deus deu, tá? Ele somente ficou observando como que a pessoa, né, iria chamar. Levou, falou assim, agora dá nome para eles. Tá? Então, o nome que ele desse está certo. Tá? Ele não vai criticar, ele não interviu, ele não chamou atenção. Não, não, não. Aquilo que Adão colocou é o que nós conhecemos por nome até hoje. Amém? Veja bem. Deus é Deus. Ele somente ficou observando a Adão, como ele chamaria os animais. Lá no Romanos, capítulo 11, versículo 29, vai dizer algo interessante. Os dons e a vocação de Deus são irretratáveis, irrevogáveis. Se ele deu, está dado. Está dado. Então, só quero que você veja a inteligência desse homem quando não tinha pecado. A Bíblia diz que ele tinha mente de Cristo. Tinha mente de Cristo. Tá? Aonde está isso, pastor? Isso está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Diz que quando nós somos espiritual, nós voltamos para Cristo, nós temos a mente de Cristo. A última frase do versículo 16. Amém, querido? Bem, agora nós vamos ver que Deus, no versículo 18, né, ele vai observar alguma coisa, né? Tá? Ele diz assim, tá? E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Dar-te-ei uma adjudora que esteja como diante dele. Tá? Diante dele. Que coisa interessante, né? Tá? Que coisa interessante. Tá? E nós vamos ver que no versículo 20, né, ele vai estar repetindo isso também. Tá? E Adão, após os nomes, todo gado, ave do céu e todos os animais do campo, mas para o homem não se achava adjudora que estivesse como diante dele. Como diante dele. Coisa interessante, né? Coisa interessante, tá? Deus repete essa expressão, né? Tá? No início, quando ele leva os animais para dar nome, quando ele começa a trabalhar, e no final, quando ele executa sua primeira obra ali, né? Bem, e nós entendemos pela essa palavra que Deus está dizendo, né, que o papel da mulher é de companheira, de auxiliadora, adjudora, ajudadora, né? E que, né, para que ela pudesse executar esse papel, ela teria que ser uma pessoa idônea ao homem, ou seja, que completava o homem, um complemento para o homem. Os dois se completassem num só, né? Nós vemos, querido, que depois que
né, terminou esse processo, né? Deus que vai fazer essas observações. Você vai ver que, ó, e disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Deus observou, né, que havia alguma coisa no coração de Adão. Embora ele não reclamou, embora a Bíblia não nos mostra nada, né, que ele se queixou, né, que ele murmurou, tá? Mas Deus observou. É Deus que está dizendo, não é bom que o homem esteja só. É porque Deus viu alguma coisa no coração do homem, tá? Veja bem, olha, nem Deus, nem os animais, nem toda a natureza que tinha sido criada tiveram o poder para suprir a necessidade de Adão, tá? Em ter uma companheira. Foi o próprio Deus que testemunhou esse fato, né? E disse, não é bom que o homem esteja só. É o próprio Deus que está dizendo, o homem precisa de uma mulher. Tá? A mulher vai ser o remédio para acabar com a solidão do homem. Tá? E nós vamos ver que quando Deus faz a mulher, né, cria a mulher, tá? Ele mesmo, né, Adão, ele vai profetizar Adão, né? Portanto, deixará o seu, versículo 24 do capítulo 2, deixará o seu pai e a sua mãe a pegar a sua mulher e serão ambos uma só carne. Ou seja, ele se complementa. Essa história da outra metade laranja, eu sei, para formar um inteiro. Tá? Eu sei de uma coisa. Eu sou uma metade, a minha esposa é uma metade, e nós formamos um inteiro. Entendeu? Tá? E no versículo 25, nós vamos observar que ambos estavam nus, homens e mulheres, e não se envergonhavam. Por que eles não se envergonhavam? Porque a Bíblia diz que eles eram imagem conforme a sua semelhança, ou seja, havia uma cobertura de glória, né? Uma cobertura de glória sobre eles, né? Tá? E a Bíblia vai dizer, né, que se eu sou semelhança de Deus, né? No livro de Salmos 104, tá? Ele vai dizer assim, tá? No versículo 2, ele cobre-se de luz como um vestido e tende o céu como uma cortina. Tá? Então, quer dizer, tá? E no versículo 1 diz assim, ele está vestido de glória e majestade. E o 2 assim, ele cobre de luz como um vestido. Então, a cobertura, que se nós éramos imagem e semelhança de Deus, nós tínhamos a mesma cobertura que Deus tinha. Então, nós era uma cobertura de glória e majestade, né, como um vestido de luz. Então, não tinha como nós olhar para nós, né, e nos sentirmos envergonhados por estarmos nus, porque nós não víamos a nossa nudez, ou seja, essa cobertura de glória, né, nos trazia uma pureza, né? Nós não tínhamos malícia, nós éramos inocentes, não é isso? Tá? Que lindo, né? Bem, mas o que aconteceu com o homem? Criado, perfeito, livre, com tudo em ordem, com tudo funcionando bem. Tá? O que aconteceu? Por que ocorreu a queda do homem? Vemos que Deus criou o homem, né, e entregou a terra e disse para ele, ó, domina, cuida, pois a terra é sua. Tá? É assim que ele diz, essa esposa é sua, esse marido é seu, essa família é sua, esse casamento é seu. Tá? Cuida. Ó, e Deus, quando criou tudo, ele disse para todo o universo, na terra, eu dei para o homem, e na terra só o homem pode agir. Na terra é proibido qualquer outro espírito agir na terra. Porque a terra eu dei aos filhos do homem, né? Como diz ali no Salmo 115, versículo 16. Ninguém pode agir na terra sem ser por meio do homem. Tá? Nós aprendemos que antes do homem ser criado,
né? Nesse planeta chamado Terra, a Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 28, no versículo 13, vai dizer, né, a respeito do querubim ungido, né, tá? Que ele esteve, né, no jardim do Éden. Os irmãos lembram disso, né? Tá? Qualquer dúvida, entra aí na sua Bíblia, vai em Ezequiel 28, né, no versículo 13, né, que você vai ver, tá? Eu já estou chegando lá só para poder confirmar com você. Olha aqui, ó, diz assim: estavas no jardim do Éden, de Deus, no jardim de Deus, no jardim de Deus. E o jardim de Deus, geograficamente, é o Éden. Então, ele estava. Então, ele habitou nesse planeta chamado Terra, tá? Ele habitou. Aquele que chamava querubim ungido. E ele habitou como querubim ungido, não como Satanás. Mas quando ele se rebela lá no céu, ou seja, quando ele comete o primeiro pecado do universo, né? Ele se rebela, né? E Deus, como juízo, vai lançar ele por terra, né? E agora, quando ele se levanta contra Deus, se torna adversário de Deus, o nome dele muda para Satanás, que significa adversário. E ele é lançado por terra. E você sabe, conhece que a terra se tornou um caos, né? A terra se tornou sem forma e vazia, tá? Mas nós vimos também que Deus recriou a terra e começou a criar todo aquilo que ainda não existia, né? E no final Deus vai criar o homem à sua imagem e semelhança, e Deus o coloca aqui na terra. Até porque o laboratório de criação de Deus, onde foi que Deus criou o homem, a Bíblia não registra, tá? Mas registra sim que ele foi feito no pó da terra, tá? Mas a Bíblia diz também, olha aqui no versículo, capítulo 2, tá? No versículo pera um pouquinho, 15, e tomou Deus o homem e pôs no jardim do Éden. Quer dizer, Deus colocou ele não foi feito no jardim do Éden, tá? Deus colocou ele ali. E agora, ali existe alguém que já anteriormente tinha habitado ali como querubim ungido, não é isso? Esteve no jardim de Deus. Estavas no jardim de Deus, não é isso? Então, tinha alguém que já conhecia, né, esse jardim. Entende? Está entendendo? Tá? Então, veja bem. Deus coloca o homem ali no jardim do Éden, aqui na terra. Esse homem agora, tá? Que ele era destinado a governo, a ser cabeça, a ser domínio, tá? E olha, e ele seria com Deus, com Deus. E como diz ali no Salmo 8, creio que no versículo 6, tá? Ele vai dizer que esse homem, ele foi coroado de glória e de honra, tá? Ou seja, feito um... Ó, veja bem, eu vou até lá no livro de Salmo, no capítulo 8, tá? Para não falar algo errado para você, tá? Ele tem que ser bem preciso naquilo que a gente vai falar como professor. 8, no versículo 5, tá? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. E de glória e de honra o coroaste. Tá? O que quer dizer isso? Tá? Nós íamos sentar no trono com Deus, nós íamos governar a terra com Deus. É por isso que o livro a carta aos Efésios, capítulo 1, no versículo 6, ela vai me dizer que Jesus, depois que ressuscitou, ele vai fazer, né, justamente esse processo que era para nós termos vivido ali, né? Ah, pastor, o senhor está falando? Eu estou falando, veja aqui, Efésios, capítulo 1, versículo 6. Peraí. Deixa eu lembrar com a minha linda cabecinha, tá? Capítulo 2, melhor dizendo, versículo 6, tá? Diz assim:
e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tá? Nós era para sentar no trono com Deus, mas louvamos a Deus que Deus criou, né? Sabia que o homem iria pecar, como nós estudamos na aula passada, né? Deus não deixou de criar o homem, mas criou o homem, mas também criou um plano para que esse homem pudesse ser salvo. Jesus disse: é eu que vou, está escrito de mim sobre, né, essa situação. Tá? Estou aqui para fazer a tua vontade. E Jesus veio, né, para quê? Para nos levar para o trono, para nos levar para a posição de governo, para a posição de domínio. Entendeu? Tá. Ó, nessa hora que Deus estava criando, né, ali aquele boneco de barro, tinha um testemunho, existia um testemunho ali, que já estava aqui. Ele e os seus demônios já estavam aqui. Agora, eu quero que você tente imaginar o que se passava pela cabeça desse homem, ou desse homem não, desse espírito, né, desse ser, ouvindo Deus dizendo: vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança, tá? Conforme, né? E vamos colocar ele na posição de domínio, de governo. Tá? E agora ele vê Deus fazendo. Vê Deus fazendo. Tá? Tudo que esse ser queria ser é ser a imagem e semelhança de Deus. Tudo que esse ser queria, né, tá? Era sentar no trono, era ter posição de governo. Tá? É justamente quem estava olhando para essa cena era justamente Satanás. Tá? Ele é a origem do pecado. Tá? E de todo mal no universo. Tá? Então, ele ali pensando assim, meu Deus, o Senhor criou um ser que é a sua semelhança, Deus, a sua imagem e semelhança. O Senhor criou um ser que vai habitar nesse planeta, que era a minha antiga habitação. E o Senhor criou alguém que está destinado ao seu trono, Senhor. Esse trono que eu queria. Querido, tá? Mas Deus que é tão sábio, tão perfeito, né? Que anuncia o fim antes do começo, tá? Ele vai baixar um decreto, ele vai baixar uma ordem no universo, né? Dizendo: na Terra só o homem pode agir. Como que ele disse isso? Quando que ele disse isso? Sim, já vou te falar quando que ele disse isso. Ele disse isso justamente quando, né, ele disse: o homem vai dominar a Terra, o homem vai submeter a Terra, ou seja, todo aquilo que se move na Terra, tá? E aquilo que a Bíblia diz numa revelação que o salmista Davi teve, né? Tá? Os céus dos céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos do homem. Então, com esse efeito jurídico, né? Com esses princípios de Deus, tá? Agora ele vai baixar esse decreto. Ninguém pode agir na terra, tá? Ó, nós sabemos que a terra ela é do Senhor, né? Ela é. Nós sabemos disso. Todo o universo é do Senhor e a terra é do Senhor. Então, com esse decreto, o próprio Deus fica limitado também. Para agir na terra, né? Deus só pode agir por meio de um homem, alguém que se entrega para ele, e agora Deus, por meio desse homem, ele vai fazer a sua vontade. Então, Deus ficou limitado também. Tá? Por causa disso que nós entendemos a necessidade de estarmos orando, de estarmos nos entregando, de deixar Deus nos dominar. Tá? Agora, imagina, querido, se Deus não tivesse lançado esse decreto, tá? Com Satanás livre aqui nesse planeta, tá? Olha, o que Satanás não teria feito, ele e os seus anjos caídos, agindo nessa terra? Tá? Então, no momento em que Satanás viu essa situação no coração dele, tá? Ele, com certeza, ele pensou, né? Ele
disse para ele mesmo: eu vou destruir o plano de Deus. Tá? Se eu não fui a imagem e semelhança de Deus, ninguém mais vai ser. Tá? Eu vou destruir o plano de Deus. Esse homem não vai sentar no trono. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, toda a adoração de todas essas criaturas vai migrar para mim, vai vir para mim. Tá? Olha, entenda uma coisa, querido. Foi por causa disso. Tá? Porque esse adversário, né, ele pensou, ele arquitetou, ele planificou. Tá? Agora, ele estava rondando o planeta. Quando Deus pergunta para ele no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 6, de onde você está vindo, Satanás? Ele está dizendo: eu estou vindo de rodear a terra. Tá? Entendeu? Agora Deus vai liberar uma palavra ali no livro de Gênesis, capítulo 2, no versículo 15, para Adão. Quando ele coloca Adão, né? Adão representa a raça humana. Entende bem? Aqui não tem macho nem fêmea. Tá? Deus coloca o representante da raça humana ali no Jardim do Éden. E ele vai dizer algo muito interessante ali, que é bom a nós atentar para isso. Tá? Olha o que Deus vai dizer aqui. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no Jardim do Éden para lavrar e guardar. Veja bem, querido. Tá? Se só existia Adão, né? E posteriormente a sua mulher, por que Deus falou assim: olha, você vai guardar? Bem, olha, a palavra guardar, ela revela alguma coisa para nós. Revela que existe um perigo. Existe algo que a gente pode perder. Um cuidado que a gente tem, tá? Um cuidado que nós temos que tomar para que ninguém invada aquilo que é meu. Tome aquilo que é meu. Tá? Não. Veja bem, nós só vamos guardar, querido, tá? Coisas que para nós são importantes e para que elas não sejam roubadas, para que elas não sejam estragadas, para que elas não sejam deturpadas. Tá? Essa palavra guardar, tá? Ela é uma palavra de alerta. Por que ela era de alerta? Pois o adversário já estava rondando na terra. De onde você está? De rondar a terra. O livro de Jó é um livro antes do livro dos patriarcas. Não é isso? Tá? Ou do tempo dos patriarcas. Querido, Satanás não é homem. Ele não pode agir livremente aqui na terra. Ele é um espírito. Né? Ele precisa de homens para ser os seus instrumentos. Homem que se faça, né? A gente vai dizer numa linguagem mais popular, de cavalo para ele, né? Que vai ser os canais dele. Tá? Nós sabemos que Satanás ele viria a tentar a destruir o homem. Ele tinha esse plano no seu coração, porque ele não queria que esse homem fosse a imagem e semelhança, conforme a semelhança de Deus. E nem que esse homem, né, tá, possuísse a terra. E nem que esse homem se assentasse no trono com Deus. Tá? Deus vai dar uma ordem, né? E eu creio que não é complicado nós entendermos essa ordem, né? No versículo 16, 17 do capítulo 2, né, de Gênesis. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerá,
porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a palavra de Deus. Essa foi, né, a palavra que Deus deu a Adão para que ele tivesse agora um cuidado, né, com alguma coisa e que não comesse, porque isso ia trazer uma consequência destrutiva para ele. Tá? Nós já estudamos que Deus criou o homem livre, né? Deus criou o homem, né, com uma cadeia de comando, né, tá? Para que o homem pudesse manifestar nessa cadeia de comando, né? Tá? E nessa cadeia do comando, o homem só queria relacionar com Deus. Tanto é que no versículo 8 do capítulo 3 vai dizer, né, e ouvir a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. Ou seja, todos os dias Deus tinha um encontro com o homem. A cadeia de comando do homem funcionava. Tá? Bem, o homem, né, tá? Ele fazia com que essa cadeia de comando funcionava. Deus também fazia com que essa cadeia de comando funcionava. Havia todo o encontro de uma vontade, de um sentimento de Deus, sentimento do homem, tá? Nesse encontro de intimidade. Tá? Mas, né, nós temos que o homem exercendo essa cadeia de comando, manifestando livremente essa sua vontade, tá? Ele vai ter um momento que ele vai ter que tomar uma decisão. Tá? O inimigo das nossas almas, porque o homem teve o livre-arbítrio, né? Ele tem o direito de escolha. Tá? E o inimigo das nossas vidas. Tá? No Gênesis capítulo 1 ou 3, do versículo 1 ao versículo 6, eu vou ler aqui para você. Ora, a serpente era a mais astuta de toda a animalha do campo, que o Senhor Deus tinha feito. Né? E esta disse à mulher, e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, nem nela tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus também, que no dia em que dela comerdes, né? Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. E vendo a mulher que a queda da árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para o entendimento, tomou os seus frutos, comeu, né? E deu também a seu marido. Ele comeu com ela. Coisa simples de tudo, né? Bem simples, parece, né? Bem, como o homem não tinha, né, como possuir o homem, tá? Porque o homem que ouviu essa palavra direta de Deus, tá? Não, e ele só conseguiria possuir o homem quando o homem desobedecesse, tá? Então ele não tinha como oferecer para o homem essa fruta, né? O fruto dessa árvore do conhecimento do bom e do mal. Então ele vai achar, né, um animal, né, uma serpente, né, astuto, né? Nós sabemos que entre o significado da astúcia, né, fala da sabedoria usada para o mal. Tá? Bem, nós entendemos que, aparentemente, os animais parece que falavam, e quando Deus vai falar que a serpente vai ter que se arrastar, ela não se arrastava, né? Tá? Ela vai ter que comer do pó, então ela não comia pó, né? Ou aquilo que produz o pó, né? Tá? Então,
algumas coisas dá para nós observarmos. Tá? Deus, o diabo, melhor dizendo, ele viu essa sabedoria usada por mal, para o mal. Tá? E por essa porta ele conseguiu se adentrar na serpente. Veja bem, nem sempre, quando o diabo possui uma pessoa, ela vai babar, ela vai se entortar, ela vai continuar conversando normalmente, brincando, né, no mesmo tom, no mesmo comportamento. Tá? Eu conto para vocês uma libertação que foi feita aqui, né, com uma determinada pessoa, né, que nós descobrimos o demônio nela, e ela virou e falou assim: Ih, pastor, me descobriu aqui, pastorzinho. E era uma legião de demônio nela. E essa pessoa já estava há 2 anos conosco, e eu não entendo, né? Se entrou depois, ou já estava nela quando veio para a igreja, né? Reconciliou, participou de grupo, participou da ceia, desviou, voltou, viajou, ganhou alma, fez, voltou, começamos a trabalhar e, de repente, o demônio fala na minha cara: Ih, me descobriu aqui dentro. Aí o demônio quis matar ela aqui. Né? Então, a serpente, ela não mudou a voz dela, só mudou a maneira que ela fala agora. Tá? Com certeza. O diabo não foi direto a Adão e Eva. Ele usou a serpente. Ele usou o serpente por causa de um decreto de Deus, tá? Que só o homem poderia agir na terra. Tá? É bom que importante que nós gravamos isso. Como não havia outro homem que ele pudesse usar como canal, né? Ele usou uma serpente. Uma serpente. Ele entrou dissimuladamente na serpente. Tá? E tanto é que o apóstolo João, lá no livro de Apocalipse, versículo 9, quando ele está falando de Satanás, ele vai falar assim: a antiga serpente. Tá? A antiga serpente. Ou seja, é aquele espírito que estava dominando a serpente no Éden. Tá? Veja só que coisa interessante. Né? Deus tinha falado para o homem dominar sobre todos os animais. Eva, a dar ouvido ao animal, ela estava invertendo essa ordem. O ser humano estava invertendo essa ordem. Né? Quando Eva deu ouvido à serpente, né, Satanás percebeu que ela, né, não tinha discernimento. Percebeu que ela não tinha, né, percepção. Percebeu que ela bobeou, né, quando falou da palavra. Ela mudou a palavra. Né? Se nós formos comparar, né, aquilo que Deus disse no versículo 16 e 17, nós vamos ver que Eva acrescentou na palavra. Olha o que ela vai dizer aqui. Tá? Olha o versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerá, porque no dia em que comeres dela, o dia em que dela comeres, certamente morrereis. Tá? Olha o que ela vai dizer quando ele pergunta para ela. Né? É assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? Uma pergunta que ele está fazendo. E disse a mulher da serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerei. Até aí está certo dele, né? E nem nele tocarei. Acrescentou, para que não morra. Acrescentou, tá? Ah, mas podemos dizer, Deus, é tão pouco que ela fez, né?
Querido, a palavra de Deus é para ser praticada literalmente. Eu não preciso acrescentar, eu não preciso tirar, tá? Eu não preciso. Acredito que na nossa terceira aula, nós falamos sobre o teste do profeta, né? Como que as palavras de Deus, ela foi reconhecida como palavra de Deus. Se você puder, dá uma voltadinha lá para você ver, tá? Nós vemos aqui, né, Satanás, exatamente como Jesus descreve ele ali no livro de São João, capítulo 8, né, tá? No versículo 44, quando Jesus vai dizer assim para ele: vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Mas aqui tem uma frase aqui que ele fala assim: ele é homicida desde o princípio. Homicida quer dizer, o diabo é assassino. Assassino do quê? De homens. Ele vem disfarçado com mentiras e acusações contra Deus. Satanás não muda a sua tática, tá? Ainda hoje, tá? Ele continua usando as mesmas táticas, tá? Pois a tática de sempre acusar a Deus sempre deu certo, tá? Ele vai dizer para Eva, no versículo 5, vocês vão ser como Deus, conhecedor do bem e do mal, se você comer essa fruta. Ou seja, se você não obedecer a Deus, você vai ser como ele. Em outras palavras, ele está dizendo, sua boba, Deus está escondendo de você coisas boas. Você não precisa de... não. De ser como Deus. Você não conhece o bom, o bem e o mal. Por que Deus está retendo, né, isso de você? Deus está roubando de você o prazer, né, de conhecer o bem e o mal. Olha, é isso que tinha por trás daquela palavra de Satanás. Certamente não morrereis, tá? E serei como Deus, conhecendo o bem e o mal. Querido, você tem que entender o seguinte, que o discurso de Satanás não começou inflamado, né? Tentando te seduzir de uma hora assim, como um ímpeto brusco. Começou devagarzinho, colocando uma dúvida. É assim que Deus disse? É? E hoje ele continua dizendo, né? A Bíblia não fala que Deus é amor? Você acha que? Né? Por que Deus permite tanto sofrimento, já que ele é amor? Tá? Para! Você acredita que existe inferno? Depois disso ele vai dizer, ó, certamente não morrereis. E no final ele inflamou. No versículo 5, agora sim ele pegou pesado. Tá? Olha o que ele disse aqui, no versículo 5. Ó. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e será como Deus, sabendo do bem e do mal. Deus está te roubando o prazer de conhecer o bem e o mal. Essa é a tática de Satanás. Ele sempre vem de mansinho e depois inflama. Tá? Pode comparar aí, compara aí. Ele só precisava de algo para começar. De algo para começar. O seu plano começar a funcionar. Tá? Se você comparar, né, o versículo 17 do capítulo 2 e o versículo 3 do capítulo 3, você vai descobrir. Satanás dominou a conversa. Quando percebeu que ela acrescentou, tá? Olha, não comereis, nem tocareis. Satanás, quando ouviu isso,
agora ele vai dominar a conversa, tá? Se inflamou e ela comeu o fruto, tá? Queridos, aí nós vemos o quê? A necessidade de conhecermos a palavra de Deus. Para quê? Para que nós não sejamos enganados, tá? É por isso que Deus escreveu no livro de Apocalipse, capítulo 22, no versículo 18 e 19. Vamos ali dar uma olhadinha? Vamos lá? Vamos. E aí a gente fica falando, eu não consigo estudar, eu não tenho tempo para estudar. Vive enganado. Olha aí, 22, 18, 19. Porque eu testifico que todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro, e se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Versículo 19. Se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus vai tirar a parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrito nesse livro. Uau! Então, se eu acrescento e se eu tiro, eu estou decretando a minha condenação. Então, a Bíblia é para viver aquilo que Deus falou. Eu não preciso acrescentar, eu não preciso tirar. Certamente morrerás. Quando Deus estava falando certamente morrerá, no hebraico, né? Tá? Está escrito assim, na língua hebraica, morrendo, morrerás. Tá? Quando houve a tradução, né, do hebraico, né, para o grego, tá? Com certeza os detentores do conhecimento do grego e do hebraico, né, perceberam que isso poderia ser uma redundância, né, e decidiram fazer uma tradução: certamente morrerás. O significado correto no hebraico é morrendo, morrerás. Então, quer dizer, morrendo espiritualmente. Ao comer dessa fruta, você vai morrer espiritualmente. E morrendo espiritualmente, você vai morrer fisicamente. Por isso que diz, morrendo, morrerás. Né? Primeiro eu morro espiritualmente, depois eu vou morrer fisicamente. Tá? O homem era para ser eterno. Não passar pela morte. O corpo, a matéria do homem, não ia passar pela morte. O homem continua sendo eterno na alma. Tá? Na alma. Veja bem, Eva, né? Ela bobeou. Ela acrescentou a palavra. Tá? Então, ao perceber isso, né, Satanás dominou e inflamou o seu discurso. Né? Deus sabe que no dia que você comer dessa fruta, vossos olhos se abrirão e serei como Deus, conhecendo do bem e do mal. Deus está escondendo coisa de você, Eva. Olha, agora ele vai apelar para uma área. Sabe, se você comer essa fruta, você vai conhecer o bem e o mal. O que ele apelou? Ele apelou para a alma, para a tricotomia. Satanás não é bobo, apelou para a alma de Eva. A partir daí, o corpo e a alma passaram a funcionar na mulher no sentido de interagir. Tá? O corpo começou a dominar. Ela começou a ser carnal. Tá? Entendeu? A mulher olha para aquela árvore. Agora, vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, informação para a alma e agradável aos olhos, né?
deliciosa. Agradou agora o quê? Esse corpo carnal, emocional. Essa árvore é desejável para dar entendimento. Uau, eu vou ter um conhecimento agora. Para dar entendimento, para alimentar o meu intelecto, a minha alma, o meu ego. Ou seja, eu vou criar uma personalidade, uma individualidade diferente daquela que Deus projetou. Eu vou ser como ele, eu vou conhecer o bem e o mal. E aí, o carnal, o emocional, a Bíblia diz que toma, ele pega do fruto e come e dá para o seu marido, e ele também comeu. A Bíblia não fala, né, os critérios ou como foi que ela conseguiu, né, convencer Adão, mas o fato é que Adão comeu. Tá? Você acha que a mulher estava tentando suicídio aqui? Não. Se não estava tentando suicídio, ela estava descrendo na palavra de Deus. Pois Deus havia falado, morrendo, morrerás. A mulher tinha duas palavras diante dela, a de Deus e a de Satanás. Ela seguiu a de Satanás. A Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. E a Bíblia diz que o meu povo, eles são destruídos por falta de conhecimento da verdadeira palavra de Deus. Queridos, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, Senhor. Ó Deus, quero te adorar, Senhor, Pai querido, que estamos aqui ainda dentro da primeira dispensação, no final dela, Senhor. O Senhor, Papai querido, ó Deus, está nos conduzindo para um entendimento que o salário do pecado é a morte, Senhor. E a morte nos leva a nos encontrar com um juízo do Senhor. Nós sabemos que por trás desse pecado existe alguém interessado. Alguém que é homicida desde o princípio, desde o início, ele veio para assassinar o homem, fazendo com que ele morra espiritualmente, e morrendo espiritualmente, ele morre fisicamente. O Senhor nos criou para sermos eternos na nossa tricotomia, nesse comando que o Senhor nos criou. Deus, por não obedecer a tua palavra, hoje vivemos, papai querido, ó Deus, experimentando a morte no corpo, Senhor. Mas por voltarmos para ti, Senhor, nós sabemos que esse corpo um dia vai ressuscitar e nós o encontraremos contigo. Assim como tu és, nós o veremos, Senhor. Obrigado, a Deus. E que esta palavra, ó Deus, venha, Senhor, Pai querido, ó Deus, ser um comichão na cabeça dos crentes, Senhor. Venha, papai, perturbar os crentes para que eles possam entender, ó Deus, o seu grito de desespero, conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe em Cristo Jesus. E que o Espírito de Deus te ajude a colocar na sua mente esses princípios em nome de Jesus. Amém.